Já estamos de volta com o segundo bloco do Tribuna Livre desta sexta-feira, hoje 10 de maio, agradecendo sempre a sua audiência, a sua companhia e relembrando que esse programa será reprisado amanhã, dia 11, e que você também pode revê-lo acessando o site www.oriobranco.net. Nós estamos recebendo aqui nos estúdios do Tribuna Livre o pastor Paulo Machado, presidente da Associação dos Ministros Evangélicos do Acre, a AMEACRE, e que representa a Igreja Assembleia de Deus. E também o pastor Hildson Viana, da Igreja Quadrangular. Pastor Hildson, no bloco anterior, o pastor Paulo falou muito aí sobre essa questão de ressurreição e reencarnação colocada aqui pelo Osmi. Mas nós só temos na história, até onde eu conheço, duas ressurreições, que ele até citou, de Lázaro e de Jesus. Ou outros personagens lá na época em que Jesus viveu. Perfeito. Muito embora as igrejas preguem essa ressurreição, né, quando se trata da Igreja Católica, ela parece que não acontece mais. Por quê? Falta fé das pessoas, será? Nós estamos vivendo um tempo em que Jesus ele fez um questionamento parecido com esse questionamento que você fez. Ele disse assim, quando vier o Filho do Homem, né, quando o Filho do Homem voltar, ele mesmo, Jesus, achará fé na terra? Eu conheço, né, nós sabemos de algumas experiências de alguns evangelistas no mundo. Tem um evangelista chamado Reinhard Bonk, que ele já ressuscitou mais de 20 pessoas. E por conta disso, o número de conversão ao cristianismo é muito grande. Você vê 500 mil pessoas, temos vídeos de pessoas que se convertem ao cristianismo por causa do sobrenatural. Nós estamos vivendo realmente essa ausência do sobrenatural. Falta muito mesmo a questão da fé. Entrarmos realmente nesse desafio da fé para ver cegos enxergando, paralíticos andando, mortos ressuscitando. Então, é exatamente esse desafio que a igreja precisa entrar mais, né? No viver o sobrenatural. Nós vivemos muito hoje o natural. E o sobrenatural é aquilo que está acima do natural. Ou seja, nós precisamos ir até onde nós fazemos e daí para lá é Deus que faz. Mesmo assim tem, as igrejas hoje, nós vemos muitas curas, muitos sinais acontecendo mesmo. A ressurreição em si, que não é tão comum. Assim como na época de Jesus, são milagres pontuais de ressurreição. Mas a Bíblia diz que ele curava todos, né? Então as curas eram muito mais frequentes que as ressurreições. Ô, pastor, já eu me dirijo a pergunta aos dois. E o pastor Paulo explorou muito a palavra filosofia. Os grandes filósofos, Platão, Arquimedes, Aristóteles, e uma série de todos eles, viveram 400 anos antes de Cristo. Logicamente, antes da Bíblia. Pelo menos do Novo Testamento, não é isso? Uhum. A minha pergunta é: como é que eles previram tantas coisas boas e acertadas sem a ausência da Bíblia? Por quê? Bom, embora mais tarde, para concluir a pergunta, o Alberto Einstein, já há 200 anos atrás, muito mais modernamente, ele produziu a seguinte expressão: a ciência sem religião é manca e a religião sem a ciência é cega. Lembrou muito bem, era judeu. Muito bom. O que nós temos acerca desse assunto da filosofia? A filosofia é a arte da reflexão da causa, não é? Qual é a principal causa que move a filosofia? O ser. O homem sempre procurou razões da sua existência. Ele procura a sua origem desde os primórdios. Quem sou eu? De onde eu vim? O que eu estou fazendo aqui? Para onde eu vou? Então, essas são as vertentes que levam na reflexão humana o homem conjecturar acerca de hipóteses para esse questionamento. Quando eu falei a princípio que a religião cristã é a religião da revelação, aí inevitavelmente nós temos que nos ater às escrituras, que é a fonte da revelação. Porque cremos, depois do cânon, que as escrituras, ela é a inerrante palavra de Deus. Ela foi produzida pela inspiração divina, ou seja, Deus, de alguma forma, orientou
os escritores antigos para que assim textualizassem aquilo que ele quisesse que o homem soubesse. De modo que nós passamos a compreender a história a partir das escrituras. E antes dela, como é que ela se produzia? Então nós temos uma abordagem que nós chamamos de dispensação. Dispensação é um termo que se aplica ao estudo das épocas em que a revelação de Deus se deu no meio humano. O homem sai do Éden, ele tinha uma comunicação diária com Deus. Diz ali o texto de Gênesis que Deus todas as tardes ia dialogar com Adão. Adão é expulso do Éden. Então Adão gera filhos. Começa a comunidade de humanos fora do Éden. Como que os filhos de Adão souberam acerca de Deus? Então o testemunho oral foi transmitido de geração em geração, ao longo dos séculos, até que a revelação de Deus pudesse se manifestar de modo pleno. Então até Moisés, vamos dizer assim, nós podemos levar isso a em média de quase que 2000 anos de história, até Moisés nós temos aí a revelação de Deus sendo transmitida oralmente. Não há ninguém no mundo que negue a existência de Deus. Ele pode atribuir a ele outros rótulos, Paulo, mas ele sabe que ele existe. De modo que, só para finalizar o questionamento dele, a forma de pensar acerca de Deus, ela é muito diversa. Então, os filósofos antigos, eles tinham um pano de fundo, o testemunho oral, que atravessou gerações e culturas, até chegar à formação do povo hebreu. Até quem acredita no evolucionismo acredita em Deus? Quem acredita no evolucionismo, nós temos uma corrente que é interessante, que é Agostinho de Hipona, um dos pais da igreja primitiva, que foi um defensor ali no concílio de Nicéia, para o cânon das escrituras. Ele era discípulo de Sócrates. Tem que abreviar, porque eu quero fazer uma pergunta para o Ele era discípulo de Sócrates, ele era filósofo. Então veja que a filosofia, ela deu a contribuição do desenvolvimento da teologia cristã. Então nós temos ali todo esse conjunto sendo formatado em torno justamente da ausência da fé. Aqueles que não tinham a fé, eles tinham que ser convencidos do argumento, né? Se você pegar Atos dos Apóstolos, por exemplo, o apóstolo Paulo vai ao Areópago. O que era isso? Quando ele chega em Atenas, tinha lá um lugar onde os filósofos se reuniam para discutir as suas concepções acerca da fé. E ali explicavam a diversidade das culturas religiosas que tinham. E aí Paulo encontra um pedestal que estava ali, entre vários outros que identificavam seus deuses, um que tinha o Deus desconhecido. Ele usa aquela figura para explicar o Deus de Israel e Jesus. E aí ele prega o evangelho ali naquele meio. Pastor, é filosofia. Pastor, ou o senhor se cuida, ou então ele não deixou falar. Isso que eu queria falar. É porque exatamente eu estava pedindo um tempinho só, um tempo. É o seguinte, eu sou católico, e tenho respeito por todas as religiões, notadamente as cristãs. E fui educado em colégio religioso, de padres. E eu assisti, ainda quando jovem, o padre Quevedo, um padre católico, que é parapsicólogo, e a parapsicologia... Morreu recentemente. Morreu recentemente. A parapsicologia quer se impor como ciência nas universidades, tem até já cátedra em algumas faculdades. Ele diz o seguinte, que tudo é produto da mente. E ele fez, no nosso colégio, na igreja, ele fez algumas exposições interessantes. Por exemplo, ele dizia assim, todo mundo com a mão assim. Os estudantes todos lotando a igreja, ele dizia, e agora ninguém pode tirar a mão. Eu tirei, mas eu vi colegas fazendo assim, que não podia tirar. Ele diz o seguinte, a minha experiência eu faço com qualquer um, mas eu prefiro mais com os sensitivos, os que têm a percepção extrasensorial mais aguçada. Sim. Nessa época o Osmir já era pesado, né? Aí ele tinha o bispo lá embaixo, e ele dizia, olha, o bispo está vindo aqui para você.
Está vindo aqui para você. Está vendo o bispo na sua frente? Tu beija a mão do bispo. E o garoto, e o estudante lá vinha beijar. Bem, quando depois da palestra dele, então ele disse que tudo é produto da mente. Foi feita uma pergunta para um dos estudantes, ele dando a entender, então, que, por exemplo, a ressurreição, não, o espírito não existe, da mente não existe o espírito. E o estudante perguntou, sim, mas e Cristo ressuscitou ou não? Aí ele disse, não, mas Cristo é Deus. O que é que você acha da parapsicologia nesse aspecto? Então, existem algumas distorções, né, com relação à parapsicologia e o Narciso citou bem a importância dessa conexão, e acaba sendo necessária a conexão da religião com a ciência. Muitas coisas da religião se explicam com a ciência e algumas coisas da ciência se explicam com a religião, né? Principalmente, quanto mais o homem estuda, né, foi falado aqui da questão do ateísmo, você pega, por exemplo, um escritor, né, famoso chamado Augusto Cury. Augusto Cury, ele escreveu A Análise da Inteligência de Cristo. Mas para ele escrever essa série, depois vieram outras, de bastante repercussão no mundo, ele teve que estudar sobre a mente de Cristo. Estudando a mente de Cristo, ele acaba se convertendo e descobrindo que realmente Cristo é quem ele diz que é. O ser humano, ele tem um grande problema, Osmir, que chama-se crise de identidade. O mal do século, né, fora a depressão, mal da mente, essa é uma área específica minha, eu sou mestrado e doutorado em psicanálise. Então eu acredito muito nessa questão que você falou, mas com algumas observações. Né? Então o mal do século hoje é a crise da identidade. As pessoas não sabem quem são, que podem vir a ser, né? E aí, quer ser o que não é. Quer ser o que não é. Você pega, por exemplo, a doença do século, que é a depressão. O que é a depressão? A depressão é a incerteza do futuro. As pessoas começam a se questionar, não têm respostas, e por não ter respostas, entram em crises profundas. Você não acha, fazendo uma ligeira interrupção, mas pode continuar e prosseguir depois, pastor, que não é, hoje em dia o grande problema não é a falta de Deus no coração dos homens? Quando eu digo homens e mulheres. Maravilha, e essa crise de identidade é exatamente isso. Olha, você pega o exemplo do Sócrates. Qual é a frase mais famosa do Sócrates? Conhece-te a ti mesmo. Se o ser humano parar para se conhecer, se descobrir, porque nós não somos o corpo, a gente foca muito, dá muita importância no corpo, mas o ser humano é um espírito que tem uma mente, que tem uma alma e habita num corpo, né? O corpo é passageiro, todo mundo sabe, né? O eterno mesmo é o espírito e a alma, o espírito e a mente. Então, a ausência de Deus, até descobrir, porque como disse o pastor Paulo, o que é a trevas? Trevas é ignorância. Né? Jesus, ele vem se opor a trevas. Satanás, personagem bíblico que realmente existe, né? Como muitos dizem que não existe, Satanás, ele é o príncipe das trevas, ele só atua na nossa ignorância. Enquanto você não conhece, você, né, está servindo a ele. Aí Jesus vem e diz, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então esse conhecimento de Deus, que é o que realmente o homem precisa, ele vai levar o homem, né, a viver na luz. Jesus, ele é a luz do mundo, Satanás é o príncipe das trevas. Mas vamos ouvir o Paulo. Interessante que ele colocou ali a parapsicologia. Sim. E como é que se explica isso com o cristianismo, né? Jesus disse, se Sim. tiveres fé do tamanho de um grão de mostarda, ordenareis a este monte que erga-se e lança-te no mar. O que ele quer dizer com isso? Você tem uma capacidade mental de materializar a fé de modo muito grande. Ou seja, você consegue transformar o ambiente ao redor pela manifestação da sua fé. Você crê e essa fé, aí nós entramos em física quântica, porque o que é a física quântica? É energia. O que somos nós? Nós somos energia. Nós somos energia. A célula, a molécula, toda ela está funcionando em torno do quê? Do átomo e o nêutron. Quando você vê a composição celular, você vê que é energia pura. E só uma observação, pastor. E a ligação neurológica, né, os neurônios, eles são ligados por axônios, que também conectam essa energia. Pois é. Foi feita uma pesquisa laboratorial, isso é bom, é interessante. Introduziram um fluido fluorescente na corrente sanguínea de um determinado grupo de pessoas,
para que eles pudessem analisar as funções cerebrais dessa pessoa. E aí, dentro daqueles aparelhos de raio-x, não sei como é que funciona, à medida que aquela pessoa entrou em estado de êxtase, de concentração e oração, áreas do cérebro que estavam inoperantes entraram em atividade. Quer dizer, foi as ligações neurais. Partes do cérebro começaram a funcionar mais aceleradamente. E quando ele não está em processo de concentração, meditação e oração, essas partes do cérebro ficam inativas. Isso foi provado cientificamente. Não é? Outra prova científica foi utilizada entre um grupo de pessoas enfermas, pessoas que estavam com uma determinada patologia e receberam medicamentos. Outras pessoas que estavam com a mesma patologia receberam medicamentos e oração. Eles não se abstiveram dos medicamentos. Mas o resultado foi diferente. Aqueles que receberam oração, eles tiveram uma recuperação muito mais acentuada. Foi pesquisa publicada no UOL, inclusive. E aqueles que receberam só medicamentos, eles tiveram uma dificuldade maior de recuperação patológica. Atribuiu-se o que, então, a esse resultado? A oração. Então, percebeu-se... A oração ou a fé? A oração. A oração que é a manifestação... A oração da fé. Que é a manifestação da fé. Sim. Então, de modo que... O que aconteceu quando orou? Liberou... De algum modo, energias positivas que contribuíram, que atravessaram o ar, sei lá como é que é o negócio, que acaba entrando dentro daquela pessoa e estimulando aquela pessoa. Quando você via os milagres de Jesus, você via Jesus curando aquelas pessoas que se aproximavam dele por causa de quê? Por causa da fé. E ele dizia, a tua fé te salvou. Ele não falava, a tua fé te curou. Por quê? Porque o grande prêmio, a grande recompensa do ser humano não é a cura, não é a realização, a materialização dos seus anseios, mas é a salvação, que aí a gente volta para aquele ponto principal, inicial, que é a religião. Voltar à comunhão com Deus e obter a vida eterna. Nós vamos fazer mais um rápido intervalo comercial e já voltamos com o terceiro bloco do Tribuna Livre. Não sai daí.